Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço aí, né? A escalação do nosso time para a terceira rodada. O Cartola tá começando a engrenar. E rodadazinha boa essa última, hein? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido como sempre, na maior humildade, a você conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí. Bora lá, Vitão. Vamos lá então, pessoal. A pontuação do time do vídeo aí foi 67,79, valorizando um pouco mais que 2 cartoletas. Não foi uma pontuação muito boa, tá? Vou até mudar a estratégia aqui desse time, mas lembrando que o time da live é diferente e o time da live deu uma mitada, né, rapaziada? Fez 103,19, tá com 173 pontos no geral, pontuação de time de sócios, tá? Então tá com uma média altíssima. Então deu uma mitada, sábado, live meio-dia, como a gente sempre faz, tá? Vamos já deixar marcado. E tá aqui a pontuação do time do vídeo que não foi muito boa. Tentei o quê? Botar um time mais barato para tentar valorizar, mas já vou avisar para vocês, tá? Essa estratégia não tá valendo a pena, certo? Você tem que escalar para pontuar mesmo correndo alguns riscos, porque a desvalorização não está sendo muito grande, certo? E se o atleta ir bem, pontuar bem, vai valorizar bem. Então, façam sim um time equilibrado para tentar de repente valorizar do meio para trás, do meio para frente, arrisquem, botem realmente os favoritos, os que têm mais potencial, mesmo precisando de muito para começar a valorizar. Porque eu fiz essa estratégia no time aqui do vídeo e não deu muito certo, tá, pessoal? Não deu muito certo aqui, ó. Botei jogadores, né? Claro que eu tive azar aqui no substituto de luxo, né? Enfim, né? Acabei botando aqui, ó, o Carboneiro, o Vitinho ficou no banco, o Carboneiro jogou, mas não foi tão bem assim, certo? Mantive o Yuri Alberto, né? Porque eu queria o Romero, mas o Romero começou no banco, daí fiz a troca, graças a Deus, porque realmente o Corinthians foi bem, né? Enfim. E no outro time do vídeo, eu arrisquei mais, realmente botei jogadores com muito potencial, mesmo precisando muito para começar a valorizar. Então o que eu estou notando nessas duas primeiras rodadas é o quê? Que você tem que arriscar um pouquinho mais, porque a desvalorização está sendo baixa, certo? Então equilibrem o time do meio para trás, lá atrás principalmente, e do meio para frente arrisquem um pouco mais, tá? Já vamos vender esse time aqui, ó. Live meio-dia, porque o primeiro jogo vai ser às 16 horas, tá? Às 4 horas da tarde, Bragantino e Botafogo, assim como Juventude e Ceará, teremos a escalação desses dois jogos e eu vou postar no Instagram, como eu sempre falo. Inclusive aqui no Instagram já postei os vencedores do Liga do Mané, rodada 2, tiro curto. Deu quase R$1.000 em premiação, 247 times, R$5 apenas de inscrição, tá? E aqui, ó, o Baixada é Cruel 4 levou R$481, casando 5 por time, certo? Fez uma pontuação de 118. Esses foram os 10 primeiros. Ah, mané, eu fiz 120, 119, eu ia ganhar. Mas só ganha quem se inscreve. Quem quiser se inscrever, é só vir aqui no nosso querido Catimba. Tem link logo abaixo da descrição. Vem na abazinha Cartola, né? E joga pro lado e procura os parceiros, né? É só jogar um pouquinho pro lado e já aparece aqui, ó. Liga do Mané. Está aberta aqui a terceira rodada, certo? Inclusive aqui, ó, se você botar aqui no filtro encerradas, vai aparecer as demais rodadas. A primeira rodada é 118 times e a segunda agora é 247, tá? São ligas menores, mais módicas, com menos times, mais fãs, mais chances de você vencer, tá? Então tá feito aí o jabazinho. Ah, claro, e aqui eu não poderia deixar, tá passando inclusive aqui atrás, tá? Essa é a última semana da promoção do plano de sócios, tá? 30% de desconto, saindo R$ 89,90, sai menos de R$3, 12,42 se não me engano, por rodada. Tá dado, não dá nem para comprar uma coca sem gás e um salgadinho. Ah, mané, como é que tá indo o time de sócios? Muito bem, tá? O time mensal fez 90 e poucos pontos. 90 e pouco não. Acho que foi 100 e pouco. E o time dos sócios, o principal, fez 95. Também tá com uma média geral de 173, tá? Então os times de sócios estão muito bem. O time de valorização valorizou 20 cartoletas na primeira rodada. Então lá, no time de sócios, a questão não é copiar o time, e sim ver as estatísticas, tá? Porque é muita coisa, rapaziada. É só vir aqui e ver todo o material que eu posto toda a rodada. O convite está feito, né? Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. É a última semana do preço promocional, depois volta o preço normal para a temporada toda, R$ 129,90. Fechou? Vamos lá vender esse time aqui e vamos começar a nossa escalação sem perder muito tempo, certo? E vamos fazer o seguinte, tá? Essa rodada, gente, tá? Tem dois jogadores que, na minha opinião, tá, são indispensáveis, certo? Primeiro é o Hulk. Ah, mas ele precisa fazer 12 pontos. Não se preocupem, ele tem uma média de 3,95, tem média básica. Vai enfrentar o Vitória, um time que sofre gols, certo? E o Hulk ainda não fez gol. Bate falta, enfim, a tendência é muito grande. Ah, mas vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, vai ter muito time poupando.
calma. Estamos escalando com o que nós temos agora, nesse momento. Eu vou tentar botar um time ideal com o número de cartoletas que eu tenho. Então aqui, ó, o Hulk, pra mim, é indispensável nessa rodada. Assim como o Arias, que não vem bem, mas vai enfrentar o Santos, um time que tomou gol do Vasco, tomou gol em casa do Bahia, vem tomando bastante gols. Então o Arias e o Hulk, pra mim, são indispensáveis. Começamos assim o time, e agora a gente pode ir realmente para as indicações e depois voltaremos aos meios atacantes. Aqui, tá? Defensivamente, certo? Para quem tá com pouca cartoleta ainda, sugiro os goleiros que precisam de menos para começar a valorizar. Goleiros que valem a pena. O Brazão deve ser muito exigido pelo Fluminense, tá? Jogando fora de casa. Pelo menos vai fazer defesas. SG acho complicado. Como eu falei, o Santos toma gol todo jogo. Mas pelo menos vai ter chance de fazer defesas e assim valorizar. É um goleiro custo-benefício bom. Outro goleiro que deve ser muito exigido, tá? É o Kaique França do Sport. Vai enfrentar o Vasco, certo? Em São Januário. E o time do Vasco é um time que finaliza bastante, né? É um time que vem fazendo gols, mas que exige bastante dos goleiros adversários. Mas nessa linha aqui de custo-benefício, eu acredito que o Ronaldo é a melhor opção, tá? Precisando de 2,68, custando apenas 4,44, né, cartoletas, vai enfrentar o Mirassol, certo? Que até agora vem sendo o saco de pancadas, mas, tá? Tomem cuidado, porque no jogo contra o Fortaleza ganhando o jogo tranquilo na parada, segundo tempo, a maré mudou. E ó, se tem mais um pouquinho, uns 2, 3 minutos, eu acho que o Mirassol virava, tá? O Mirassol virava. Quase que vira o jogo em cima do Fortaleza, tá? Marcão contra o Ceará também é um bom custo-benefício. Até mesmo o Cleiton aqui contra o Botafogo, tá? Everton também me agrada bastante, né? Vai ter o clássico. Clássico geralmente o goleiro brilha, né? Sempre todos esses goleiros aqui fazendo um hackzinho, tá? Agora a partir daqui, ó, são goleiros que vão precisar de um pouco mais, vão ter que fazer grandes jogos, né? Para conseguir pontuar bem. Desses mais caros, o Mané, tem algum aqui que vale a pena? Olha, o Everson de repente contra o Vitória, mas precisando de 9,03 é complicado. Eu ficaria com os goleiros mais baratos nesse momento, nessa parte do cartola onde a gente busca um pouco mais de valorização, e deixaria esses goleiros para mais tarde, quando o mercado se estabilizasse, né, e ficasse um pouquinho mais barato aí. Certo? O goleiro a gente vai escalar depois de formar nosso sistema defensivo. Vamos começar com nossa dupla de área aqui, com a nossa dupla de zaga, certo? Desses mais baratos aqui, por que eu tô mostrando os mais baratos? Porque eu vou economizar atrás e montar um time muito competitivo do meio para frente, certo? O Freitas me agrada bastante, tá? Contra o Santos, acho interessante, certo? Santiago Mingo, uma das melhores opções contra o Mirassol, baratinho, 3,69, é um bom zagueiro, apesar de não estar com boa média, não tá pontuando bem, precisa de 2,21, tá? Léo Ortiz vem desvalorizando o jogo. Daqui a pouco o Léo Ortiz sai de graça, né? 3,69. Mas aqui ele vem desvalorizando jogo por jogo e vai pegar outro jogo difícil, tá? Mas dessa vez ele precisa de 2,21 e de repente um outro desarme pode até fazer. SG acho difícil o Flamengo segurar contra o Grêmio, tá? Vitor Hugo, uma das melhores opções também contra o Vitória. Baratinho, 5 cartoletas, vai estrear. Precisando de 2,34. Vai estrear por quê? Porque o Lianco tomou um vermelho, que foi uma pena, porque o Lianco jogou muito bem, tá? O Lianco jogou muito bem. O Abder foi bem na primeira rodada, tá? É um bom zagueiro, precisando de 2,61. Também vale a pena, né? Vai enfrentar aí o nosso querido Ceará, tá? Vale muito a pena. Mikael aqui no clássico é meio complicado, né? Mas ele vem fazendo uma médiazinha básica, pequena, mas vem. E Canu também tá entre as melhores opções aí, né? Vem jogando bem esse ano, vai enfrentar o Mirassol. Então, zagueiros, assim, ó, custo-benefício pra essa rodada, tá valendo a pena, tá? Temos boas opções, certo? Eu só não iria investir na zaga do Vasco, tá? Contra o Sport. O único cara que me passa confiança ali, né? O Piton tá bem tudo, mas é o Paulo Henrique, mas tá muito valorizado, lateral, porque ele é um cara de média básica, desarma bastante, tá? Gustavo Gomes contra o Corinthians, mas o Corinthians está bem ofensivamente, clássico é jogo difícil, né? Júnior Alonso fez um bom jogo contra o Vitória, acho. Assim, ó, vou até facilitar a vida de vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. São Paulo tem um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro é um time grande, apesar de não estar fazendo muito gol, é um jogo mais complicado, ó. Atlético Mineiro contra o Vitória, favorito, né? Bahia contra o Mirassol, favorito, certo? E podemos botar mais um time aí, né? Defensivamente, deixa eu ver. Não, eu ficaria com esses dois defensivamente para formar, tá? O sistema defensivo. Ó, e nesse quesito aqui, ó, aparece 4 zagueiros. O Júnior Alonso precisa de um pouco mais, né? Quem tem cartoleta vale a pena. E os 3 aqui, ó, Santiago Mingo, Santiminho, né? O Canu e o Vitor Hugo são as melhores opções realmente, tá? Eu vou de Vitor Hugo, tá? E vou com o Santiago Mingo. Gostei dele. Vi alguns jogos e achei interessante, tá precisando de pouco, certo? Nas laterais, né? Quem quiser dobrar, dá pra dar uma dobradinha assim, mas desses daqui, o Juba tá jogando muito, mas é o que precisa mais aí pra começar a valorizar, e o Arana começou a corresponder, tá? São 2 laterais bem ofensivos, jogam quase como alas, chegam bem à frente, quem tá com cartoleta, show de bola, mas como eu nesse time tô com pouca cartoleta, vou economizar atrás, né, pra montar um time competitivo na frente, né?
O Santiago Arias aqui me agrada e o Saravia também. Daí nós vamos abrir um pouquinho agora para os laterais aqui, para dar outras opções, e nós não ficarmos tão engessados, né? Ó, Bernabé não preciso citar, né? Monstro. No último jogo foi bem demais. Fez 14,50 com SG. Tá com uma média de 13,50. O cara faz 5, 6 desarmes por jogo. O William, mesma pegada, mas o William vai ter um jogo difícil contra o São Paulo, né? Assim como o Bernabé, um jogo difícil contra o Fortaleza. Quem tem cartoleta e quiser arriscar, são dois caras que entregam muito, tá? Piquerez está batendo pênalti, tá? E clássico pode realmente rolar um pênaltizinho, mas tá precisando de muito para começar a valorizar, né? Eu digo que vai bater o pênalti por quê? Porque o Piquerez já é a segunda vez consecutiva que bate pênalti com o Rafael Veiga e o Estevão em campo, tá? Então, ele é o batedor oficial nesse momento, tá? Até que provem o contrário. Arana, como eu falei, tá bem demais. Paulo Henrique me agrada, né? Pela voluntariedade dele, pelos desarmes. Não sei se o Vasco vai segurar esse dia contra o Sport. Acho difícil, tá? O Wesley vem decepcionando um pouco nesse início, tá? Enzo Dias, uma baita de uma opção contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem meio inoperante. Não fez gol no meio de semana passada na Sul-Americana. Não fez gol contra o Internacional. Acho interessante. Até o Cedric, tá? Acho bom. Para não dobrar aqui ou triplicar. É interessante. Juba, uma das melhores opções, né? Juninho Capixaba contra o Botafogo, a tendência é entregar. O Juninho tá entregando muito aí, ó. Tá com uma média de 8,40, fazendo pelo menos 4, 5 desarmes por jogo. O Santiago Arias é uma das melhores opções, né? Assim, juntamente com o Juba. E Tom da Escobar aqui, ó, vai começar a entrar naqueles laterais, assim como o Juninho Capixaba, assim como o William, né? Assim como o Bernabé, os laterais de média básica, tá? Escobar entrega muito, tá? Entrega fácil. O Everton é interessante contra o Ceará, tá? Vem pontuando bem em casa. Mas eu acredito que desses aqui, ó, eu já fiz os cálculos, mais ou menos, fiz um esboço do time, eu vou ser obrigado a ir com o René. Não seria minha primeira opção mesmo, porque eu acho que o SG do Fluminense tá em risco aqui, mas como ele vai enfrentar a equipe do Santos, e o Santos tem jogadores de extrema, e o René é um cara de média básica, pelo menos alguns desarmes ele irá fazer. O último lateral aqui eu vou deixar quando trouxer o time prontinho, assim como o goleiro e o treinador, tá? Vamos para os nossos meias aqui, já estamos com o nosso querido Arias. Arrascaeta. Pô, o Arrasca é demais, né, cara? Fez aquele golzinho de bico, é um cara diferenciado acima da média, mas nesse momento para esse time não dá para escalar. Rafael Veiga me agrada bastante para essa rodada, ainda mais levando em consideração o retrospecto contra o Corinthians. A questão é que eu acredito que ele não vai bater pênalti, né? O Abel tá poupando ele disso, já que perdeu o último na final. Alan Patrick tá comendo a bola, tá jogando demais, tá jogando fácil, cara. Ele anda em campo, desfila. Os caras dificilmente pegam ele, dão uma chegada e ele tá metendo bola, tá chegando na frente, tá bem demais. Mas vai ter um jogo dificílimo contra o Fortaleza. O Scarpa me agrada. Mesmo precisando 9,18 contra o Vitória, acho que é muito interessante, né? O Vitória vem sofrendo, né? Gols fora de casa, o Galo em casa é muito ofensivo. Ok, o São Paulo segurou o SG, segurou, mas o Galo em casa tem volume de jogo, né? E eu vou com o Scarpa aqui, tá? Felipe Coutinho, como eu falei, voltou a jogar uma bolinha, né? Contra o Sport, eu acho um cara muito, mas muito interessante, tá? Deixa eu ver mais alguém. Everton Ribeiro me agrada bastante, tá? Me agrada bastante contra o Mirassol. Inclusive eu vou com o Everton Ribeiro, tá? Vou com o Everton Ribeiro. Foi expulso no primeiro jogo, né? Do Bahia em casa. E agora tá retornando, certo? Precisando de 4,54. É a cabeça pensante do Bahia. A tendência é o Bahia fazer mais de um gol no Mirassol, tá? Vou com ele. Cauli também vale a pena, né? Vale bastante a pena. Certo? Pelo adversário, pelo que o Bahia joga em casa. A questão é se o Bahia vai com time titular ou não. Nesse momento estamos escalando assim. Vamos ver os jogos agora no meio de semana de Sul-Americana, né, e Libertadores, para ver no final de semana quem vai jogar ou não e depois fazer as alterações devidas. Tá? Martins fez um gol em final de semana contra o Mirassol. De novo, voltou a jogar bola em final do ano passado, terminou muito bem. Paulinho, cara voluntarioso contra o Sport, vale a pena. Acho uma pedida boa, tá? Acho interessante. O Lima fez também outro golaço no final de semana. Contra o Santos também é uma boa para quem quiser diferenciar do Arias. Mas é difícil deixar o Arias fora. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó. Vamos nos mais escalados, ó. Ó, o Arias está com 81 mil escalações e o Scarpa 114. Daí vem o Everton Ribeiro. Pô, já deu uma engessada no meio de campo. Complicou. Mas na frente dá para dar uma diferenciada, ó. Temos o Verratti, o Rony e o Hulk. O pessoal tá focando bastante aí, né? Em Mirassol, né? E Vitória, tá? E Sport. São os 3 times que vão jogar fora de casa. E a tendência é que Vasco da Gama, Atlético Mineiro, né? E o Fluminense vençam seu jogo. Deixa eu ver qual é o outro. E o Bahia, né? Temos alguns meias bons aí para tentar dar uma diferenciada. Mas eu acredito que os melhores realmente, né? Tem que ficar de olho aqui no São Paulo, tá? Quem vai retornar aí do São Paulo, se tem alguém para retornar. Não tem muito o que fazer não, rapaziada. Tá meio engessado o meio de campo aqui, ó. E eu vou realmente com o meio de campo dos mais escalados. Ó, e vou te falar, tá? Escalei esse meio de campo sem olhar os mais escalados. Olhei agora de supetão junto com vocês. Abri a abazinha, que eu não gosto de ver os mais escalados antes de escalar. E deu nisso, tá?
Vamos pros atacantes. Memphis Depay tá jogando muito, que ajeitada é aquela, hein? De peito, tá louco. Pena que tá muito veterano e muito velho, mas realmente o homem é bola. Verratti, a tendência é marcar contra o Sport, tanto é que ele tá entre os atacantes mais escalados, tá? E Roberto vive um bom momento, mas clássico é jogo difícil. O Wesley vem entregando novamente muito ponto de novo, mas tem jogo difícil também. Igor Jesus contra o Bragantino acho uma opção interessante. O Bragantino vem sofrendo gols em casa, tá? O Estevão no clássico sempre vai ser uma opção, o menino é diferenciado, mas é um jogo mais difícil. Rony, vocês viram ali, tá entre os mais escalados, né? E vem pontuando bem aí, ó, o Rony, tá? Fez aí, ó, na primeira rodada 11.50 e 6.60, né? Nessa última, ele encaixou muito bem naquele time, ele com o Coelho, né? Naquele time do Galo ali, tá? Pedro Raul tá num momento sensacional, né? O que eu vou falar do Pedro Raul? Primeira rodada 9.10, segunda 13.60. Comendo a bola, né? Comendo a bola. Talheri, bom jogador, hein? Bom jogador, hein? Quem quiser dar uma diferenciada contra o Ceará, bom jogador, hein? Fez 18.60 na primeira rodada e meteu uma bola na trave contra o Botafogo. 6.80 na segunda rodada. Bom jogador, gosto. Cano vai estar entre os mais escalados, talvez não entre os mais escalados ali, mas entre os 5 atacantes mais escalados. Foi mal na segunda rodada, né? Mas é um cara de muito potencial aí contra o Santos, certo? Luciano também não vem pontuando tão bem, mas eu acredito que, ó, 3.70 na segunda e 1.50 na primeira. Contra o Cruzeiro, de repente pode ir bem, o Cruzeiro vem tomando muito gol, tá? Bruno Henrique fora de casa, gosto dele. Vocês viram contra-ataque, né? Contra o Vitória, o gol que ele fez, né? Ficou no banco e entrou. Mas eu acho que o Lúcio aqui, ó, não tem como deixar de fora, tá? Vai ser contra o Mirassol. Inclusive, eu tô olhando aqui, ó. O pessoal não tá acreditando muito que o Lúcio vai jogar, né? Porque botou o Verratti e o Rony e o Hulk. Eu acho, né, que nesse momento o Lúcio, né, é melhor opção pelo adversário, né, do que o Rony. Eu acho que o Vitória se defende um pouquinho melhor do que o Mirassol. Mas é até bom, pelo menos vai diversificar um jogador ali dos mais escalados, tá? Enfim, temos outras boas opções. Canóbio dá pra dar uma diferenciada, mas isso a gente vai explanar bastante aí na live de sábado, tá? Por enquanto o time tá ficando assim. Meu último atacante aqui também, eu acho que eu vou ir com o Verratti, não tem como deixar o homem de fora, tá? Ficou no banco, entrou, fez 3.10, é um cara que briga, tem média básica. Por cima, dificilmente alguém ganha dele. O melhor cabeceador do futebol, jogando futebol brasileiro nesse momento, tá? E vai enfrentar o Sport, né? Que segurou o SG contra o São Paulo na primeira rodada, mas essa eu acho um pouquinho mais difícil, tá? Então eu vou com o Verratti, sim. E com isso aqui, ó, tô com o meio de campo dos mais escalados e com 2 jogadores dos mais escalados, diferenciando aqui com o Lúcio, tá? Fazendo uma dobradinha aqui com o Everton Ribeiro. Atrás, tá? E aqui eu vou tentar dar uma diferenciada. Pode ver aqui, ó, Léo Ortiz, Júnior Alonso. Tá? Dos mais escalados, eu tô indo com o Vitor Hugo e o Santiago Mingo, tá? René numa lateral, os mais escalados estão com o Arana e o Juba, certo? Ronaldo é goleiro e Sereno treinador. Então vou tentar dar uma diferenciada quando trouxer o time aqui prontinho, tá? Com o capitão já e o banco de reservas. Feito aí, pessoal, custando 119.02 cartoletas, torramos tudo mesmo, tá? Do meio pra frente ali ficou muito parecido com os mais escalados, mas é porque eu explanei ali, falei que realmente essa rodada, né, devido aos jogos do Galo em casa, né, do Bahia e até mesmo do Fluminense, tá um pouquinho engessada essa rodada. Na minha opinião, Hulk e Ares são os indispensáveis, o resto aí até que dá pra dar uma conversada, certo? Mas dei uma diversificada, né, os mais escalados estão com o Rony, acabei botando aí o Lúcio Rodrigues contra o Mirassol, certo? Inclusive botei ele como capitão e no banco de reservas, né, o Pulga como substituto do Lúcio, né, é o setor onde está o capitão, onde tem os jogadores mais caros. É claro que eu tô com o Scarpa ali no meio áreas, que são um pouco mais caros, e os meias até agora, raras exceções, estão decepcionando nesse início aí de campeonato, mas prefiro botar nesse momento aí o substituto de Luxo no ataque. Lá atrás poderia ter dobrado o Bahia? Poderia ter dobrado o Galo? Poderia, mas eu optei em pulverizar o sistema defensivo, né, optando por peças aí de fácil valorização, como o Everton jogando em casa, foi bem na primeira rodada, né, é um cara que tem uma certa média básica aí, tem tudo para entregar alguns pontos aí, precisando de 3 pontos, alguma coisa para começar a valorizar, assim como o René também, que é outro cara de média básica, né, tem tudo para entregar alguma coisa. Enfim, tá feito aí o time, né, vocês sabem que agora na live eu vou fazer outro time totalmente diferente, inclusive o time da live deu uma mitada, fez 103 pontos, live sábado, deixa anotadinho aí, né? E por hora aí, esse é o time, o nosso esboço, até sábado, até a hora do fechamento do mercado, porque vai ter Libertadores, Sul-Americana agora no meio de semana, e pode ser que, dependendo de alguns resultados, alguns times possam poupar pro final de semana. Eu acho muito cedo ainda, tá? Isso vai acontecer mais lá pra frente, né? Mas de repente pode ter algum desgaste, contusão, enfim. Sábado saberemos pelo menos 4 escalações, né? E isso eu vou postar lá no Instagram. Beleza, pessoal? Tá aí, ó, 119.02, o time do vídeo pra terceira rodada. Então é isso, meu povo e minha pova, né? Tentei fazer um vídeo rápido aí, queria até ter feito ontem, mas tive alguns compromissos, nem mexi com o cartola ontem, deixei para mexer apenas hoje, certo? Vou deixar um videozinho aí prontinho para vocês verem as indicações, para vocês verem o esboço do time. Para quê? Para sábado, né?
depois de todos os jogos aí do meio de semana, a gente fazia a nossa live meio-dia, como a gente sempre faz, né? Portanto, se você não deixa aquele like, né? E se inscreve no canal para não perder a live, porque assim que eu entrar ao vivo, você é notificado e recebe a notificação. Pô, tô engasgando agora no final, então já é hora de ir embora. Mais um beijo de coração, até a live de sábado. Vamos que vamos.